Olha, depois desses casos de intoxicação por metanol, empresas pedem a volta de um sistema de controle de produção de bebidas. O sistema era da Receita Federal e foi desativado em 2016. Qual o argumento, Juliana, desses empresários? O nome do sistema é o Sicob, né? Sicob, exatamente. Leandro, a gente está falando de uma situação muito complexa. Começa com essa intoxicação ou essas intoxicações por metanol, e aí nessas reuniões que a gente está vendo acontecerem aqui em São Paulo, também em Brasília com o governo federal, tem uma série de pontos. A gente trouxe um imbróglio envolvendo o descarte de garrafas vazias, isso ainda não está resolvido, tem um grande embate sobre de quem vai ser essa responsabilidade e essa discussão também envolve esse sistema. Esse sistema, ele funcionava até 2016, era usado pela Receita Federal por meio de máquinas que eram instaladas nas fábricas e essas máquinas basicamente faziam ali um monitoramento e uma fiscalização sobre a quantidade de bebidas, e aí a gente está falando também dos destilados e, além disso, a marca conseguia fazer ali um tipo de rastreamento de embalagem e também de marcas. O que diz o governo federal? Que esse sistema ele foi desativado em 2016, mas que isso não afeta a fiscalização desses produtos. Mas agora, há empresas ligadas a bares e hotéis fazendo uma pressão para o retorno desse sistema controlado pela Receita Federal, no entendimento de que é possível fazer, inclusive, o rastreio, entender exatamente para onde vão essas bebidas por meio desse sistema, para que essa fiscalização realmente seja ampliada. O que o governo diz? Não precisa disso. Isso, inclusive, poderia ampliar os custos em relação aos cofres públicos, porque é um programa, um sistema, na verdade, que pode custar mais de R$1 bilhão, quase R$2 bilhões por ano, e o governo não quer esse custo agora, nesse momento que está fazendo corte de gastos, inclusive votando medidas sobre gastos e arrecadação no Congresso Nacional. Mas há uma pressão e um impasse pelas empresas de que o Sicob volte a funcionar. Esse assunto também está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal e o Supremo está ali tentando um entendimento sobre o retorno desse sistema. Então, para a gente entender que é um assunto muito complexo e que envolve vários impasses, da volta ou não do Sicob, que é visto pelas empresas e pelos empresários como um sistema que poderia, sim, ajudar na fiscalização e no rastreio desses produtos, e também o descarte de garrafas vazias, utilizadas, inclusive, pelos criminosos para colocar ali um tipo de bebida adulterada e revender para o mercado. Basicamente, as reuniões seguem acontecendo em São Paulo e também no âmbito ali do governo federal, reuniões com o Ministério da Justiça, sem que uma solução para esses vários problemas envolvendo os destilados e as bebidas alcoólicas aqui no Brasil tenham sido resolvidos. Mas o problema do metanol é uma ponta de um iceberg que envolve várias questões em relação a rastreio e fiscalização de bebidas no Brasil.